Fala galera, tudo supimpa? Rodrigo Dutra na área. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês valiosos insights do livro Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, escrito por Thiago Nigro, também conhecido como Primo Rico. Thiago Nigro, pessoal, é um dos maiores influencers de finanças e investimentos do Brasil, onde transmite o conhecimento para milhares de pessoas através do seu canal no YouTube. O livro, além de ter se tornado best-seller, pessoal, eu achei muito legal, de fácil entendimento, principalmente para os iniciantes. Por isso eu quero dividir o conhecimento aqui com vocês, tá bom? Então, vem para a aula, vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Do mil ao milhão sem cortar o cafezinho. Tá aqui o livro do Thiago Nigro, o Primo Rico, e ele começa falando, pessoal, dos 3 pilares da sua filosofia aqui de investimento. O primeiro deles, ele diz o seguinte: você tem que gastar bem, tá? O segundo pilar, investir melhor. E o terceiro pilar, ganhar mais. Então todo o livro aqui é baseado nesses 3 pilares. E ele já começa dizendo logo nos primeiros capítulos, pessoal, que ninguém ficará rico do dia para a noite, perfeito? Faz parte de um processo. Muitas dessas pessoas começam até endividadas, né? Inclusive, assim, se a gente considerar hoje, a maioria dos brasileiros está nessa situação. Depois de controlar desse endividamento, passa a ser um pequeno investidor. E aí sim, depois estruturando os investimentos, vai ter um foco no médio e longo prazo, tá? Até chegar ao objetivo final, que é a liberdade financeira, ou a independência financeira, né? Como se queira melhor, beleza? Então começamos aqui com o primeiro pilar do livro, gastar bem. O que o Thiago Nigro fala? É necessário realmente que se faça um controle do orçamento pessoal, ok? Mas ele preconiza um controle mais simples e básico, né? Na verdade, eu até confesso, se você pegar aquelas planilhas muito detalhadas, ficar controlando até balinha jujuba ali, fica um negócio muito chato. Você faz no primeiro mês e logo depois não quer fazer mais. Então a proposta é que tenha uma planilha simples, tá? Contendo aqui, você vai anotar as suas receitas, os seus gastos essenciais, perfeito? E também os gastos não essenciais. Isso planilhado, né, você vai ter condição de traçar umas metas. E quais seriam essas metas propostas, né? Para as necessidades básicas, como, né, moradia, transporte e alimentação, você também, educação, né, 50% do seu orçamento. Não há 50% do orçamento. Para os gastos não essenciais, 15% do orçamento. E aí? Esse número aqui para os investimentos, que é a parte de poupar e investir, de 30%, tá ok? E fazer uma reserva de emergência, porque você pode precisar em torno de 5%. Somando isso aqui, daria 100%. Tranquilo? Bom, e o principal aqui desse tema, ele diz o seguinte, uma frase muito importante aqui do livro, que anotar gastos por puro reflexo, sem a devida análise da necessidade deles, veja bem essa frase, sem a devida análise da necessidade deles, apenas vai desperdiçar o seu tempo. Então, mais que a planilha, o que é o importante? É fazer a análise e propor ajuste nesse orçamento, de maneira que você possa, ao fim do mês, apurar ali uma poupança, né? Ter capacidade de poupança. Senão você não vai conseguir ir adiante, que é a parte de investimentos, perfeito? Bom, falando ainda desse pilar de gastar bem, pessoal, o Thiago lá no livro, ele já fala muito bem que você precisa de saber a diferença entre poupar e investir e também saber o poder dos juros compostos, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, essas 2 frases lá no livro é bem importante, ó. Ele fala o seguinte: quem apenas poupa está apenas guardando o dinheiro, enquanto quem investe aumenta a cada mês o seu patrimônio líquido, perfeito? O seu patrimônio. E outra coisa que ele diz que é muito importante é que não existe um momento ideal para guardar dinheiro. Quanto mais cedo, melhor. Por que dessas frases? Aí vocês vão entender mais quando a gente leva para a fórmula dos juros compostos, que eu chamo também de fórmula da riqueza. Que é essa fórmula aqui, ó. Veja bem, ó, fórmula da riqueza. Que é igual a essa fórmula aqui de baixo, tá?
Então a gente tem aqui que o montante, né, o patrimônio, a riqueza, vai ser o C aqui de capital. O que é esse capital, pessoal? Essa partezinha aqui da fórmula, é receita menos a despesa. Exatamente, né, o controle do orçamento pessoal. E essa continha ela tem que ser positiva no final do mês. Perfeito? Senão você não consegue investir. Então você tem que ganhar, né, receita, diminuir da despesa e ali gerar capacidade de poupança. Posteriormente, nós temos aqui na fórmula a taxa de juros. Essa parte aqui, ela vai ser influenciada muito na parte de investir melhor. Por quê? Porque aqui está a rentabilidade, tá? E você aumentar essa rentabilidade todo ano é muito importante. Perfeito? E a terceira, né, o item da fórmula aqui é propriamente o tempo, que você pode perceber aqui que é a exponencial da fórmula. Por isso que ele fala aqui que não existe momento ideal, quanto mais cedo melhor, porque o tempo ele é exponencial, vai fazer muita diferença. Logicamente, se você não investir, que é o que ele disse, se você apenas poupar, você não sai do lugar, né? Vai passar os anos aqui, ó, você vai estar no mesmo lugar. Ó. Passado quase 20 anos, você está no mesmo lugar. Enquanto você investir com base no sistema de juros compostos, você tem a exponencial aqui, ó, o crescimento é exponencial. Perfeito? Ok. Então, dito isso, a gente finaliza aqui o primeiro pilar, que é de gastar bem. Passamos, então, para o segundo pilar, que é a parte de investir melhor. O Tiago, ele já aborda, né, no livro dele, ele fala muito dos produtos financeiros, os tipos de investimento, né? Basicamente, os títulos de dívida, né, que é a renda fixa. Aí ele fala de poupança, de tesouro direto, que é títulos públicos, fala de CDBs, LCI, que é LCI e LCA, que é letra de crédito imobiliário do agronegócio, tá? Então ele aborda os produtos de renda fixa, que é esses aqui, ok? E ele aborda também os produtos de renda variável. Ele fala de ações, inclusive ele menciona no livro alguns indicadores fundamentalistas essenciais para você analisar as ações. Fala de fundos imobiliários, fala até de criptoativos, tá? Então ele entra no detalhe dos produtos financeiros. Entretanto, é mais importante que os produtos financeiros em si, pessoal, são os princípios que o Tiago aborda no livro, que eu trago para vocês aqui agora. Qual que é o primeiro princípio que ele traz aqui no livro? Que é o triângulo de Nigro e o custo de oportunidade. Então vocês vão entender aqui. Ele diz o seguinte: quando você for fazer um investimento, qualquer investimento você tem que avaliar ele sobre 3 aspectos, tá ok? O primeiro deles, você vai avaliar o risco do investimento, tá? Vai fazer os comparativos. Você vai avaliar rendimento, que é rentabilidade, e você vai avaliar também a liquidez, tá ok? O que é a liquidez? A capacidade, a rapidez de transformar o ativo em dinheiro. Então, todo investimento você vai olhar esses 3 tópicos, tá? E ainda vai olhar também o chamado custo de oportunidade. Qual que é o conceito de custo de oportunidade? O custo de oportunidade representa o que você perde ao fazer uma escolha. Por exemplo, apareceu um investimento para você de 15%, de rentabilidade de 15% ao ano. E você decidiu não investir nesse investimento. Você tomou a decisão por outro caminho. Então, qual foi o custo da oportunidade? É o custo perdido. É os 15% ao ano. Compreende? Dando mais um exemplo para ficar mais claro para vocês, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos comparar aqui um investimento na poupança, caderneta de poupança e o CDB, tá? Então, vamos lá. Qual que é o risco dos 2 investimentos? Basicamente é o risco de mercado, é o risco de crédito, desculpa, é o risco de crédito, né? É o risco da instituição financeira quebrar, o banco quebrar, por exemplo. Então, o risco do CDB e da poupança, eles estão basicamente ali no mesmo risco, tá ok? Liquidez. Todos os 2 investimentos, ele tem uma alta liquidez. Você pode sacar esse investimento, né, no momento que você tiver interesse, tá? Então, você consegue transformar um investimento em dinheiro rapidamente, sacar rapidamente. Qual que vai ser a diferença, então? Na rentabilidade. Por quê? Porque o CDB, pessoal, ele vai dar quase que o dobro da rentabilidade da poupança. Eu tenho até um vídeo aqui no meu canal, vou deixar um card aqui em cima, ó, para que vocês possam assistir comprovando esses números. Então, se comparado esses investimentos, qual a decisão que você vai tomar? Investir num CDB que pague 100% do CDI, ao invés de investir na caderneta de poupança. Perfeito? Então, ele diz o seguinte: todo investimento faz uma análise com base nesse triângulo de Nigro, olhando risco, liquidez e rendimento.
Esse é o primeiro princípio aqui, tá? Um segundo princípio muito importante que ele menciona no livro é a taxa de juros real. Muita gente não tem conhecimento do que é a taxa de juros real, perfeito? Porque nós temos a taxa de juros nominal e a taxa de juros real. Veja esse quadro aqui retirado do site do Banco Central atual, tá? Nós temos aqui a taxa básica da economia brasileira, que é a taxa Selic, de 10,75% ao ano. Então isso aqui será a taxa nominal desse investimento. Se você investir com base na taxa Selic, taxa nominal. Para encontrar a taxa real, você precisa de descontar a inflação. Então veja bem, aqui do lado esquerdo está a inflação de 4,50% nos últimos 12 meses. Então muitas pessoas nem sabem da taxa de juros real e ainda faz a conta inadequada, ou seja, pega os 10,75 da taxa Selic, retira 4,50 da inflação, achou 6,25% ao ano. Esse número não é o correto. Por quê? Por causa do sistema de juros compostos, tá? Pode ser uma referência, tá, pessoal? Mas não é o correto. Então esse cálculo aqui não é o correto. Então como é que a gente acha, né, a taxa real? Aí a gente entra nessa formuleta aqui, que é chamada fórmula de Fischer. Aí começa a bagunçar, né? O pessoal começa a ficar nervoso. Entra nessas fórmulas, fica complicado. Mas assim, eu vou tentar facilitar para vocês. Então a fórmula é 1 mais a taxa nominal, dividido por 1 mais a inflação, menos 1 vezes 100. Fazendo essas continhas aqui, pessoal, ó, tá? Aqui nas formulinhas, nós vamos chegar aqui no final a uma taxa real de 5,98. Então o número correto da taxa de juros real, né, que é o ano apurada, não é 6,25, e sim 5,98%. Dá uma diferencinha, tá? Uma taxa real positiva. Isso é que é importante. Você vai investir e está capitalizando aqui acima da inflação. Isso é a taxa de juros real. Você sempre tem que avaliar dessa forma, tá? Dessa forma, desculpa. Mas aí, se quiser fazer essa continha rápida, quem tiver aí a calculadora HP financeira, ó, chamamos aqui a HP, ó, fica mais fácil de calcular a conta, né? Você pode chegar aqui e jogar na calculadora, você vai fazer os 110 aqui, ó. Então não é 10,75? Então vai ser 110,75 menos 104,50. Então você vem aqui na HP, tá? Você vai primeiro digitar 110,75. Aqui você digita 110,75 e aperta a tecla FV, de valor futuro, né? Future Value. Depois você vai digitar 104,50, que é da inflação, mais CHS, que é o sinal negativo, valor presente aqui, ó. Então você vai digitar 104,50, depois você clica nessa tecla aqui, CHS, e depois nessa daqui, ó, PV. Acho que tá dando para enxergar direitinho, tá ok? E aí você vai digitar no número 1, né, que é o período, e o N aqui, ó, no final aqui, ó, a tecla N de período. E por fim você vai digitar o I, que é a taxa de juros, porque a gente quer calcular a taxa de juros aqui, ó. Então você vai digitar o I no final, você vai achar os mesmos 5,98% do cálculo anterior da fórmula de Fischer. É a taxa de juros real, beleza? Então sempre analisar com base nesses dois pilares mencionados aqui pelo Nigro, tá? É o triângulo de Nigro, custo de oportunidade, taxa de juros real. Perfeito? E aí, pessoal, no livro nós passamos ao último pilar. Qual que é o último pilar? Ganhar mais. Isso aqui vai depender muito da pessoa, né? Então o Tiago já começa a comentar no livro a necessidade de você investir, né, no seu branding pessoal. O que é isso? Na sua marca pessoal, marketing, né, pessoal. Além da qualificação, e é o que eu chamo a atenção aqui, ó, de conhecimento. Isso aqui vale muito dinheiro, tá? Conhecimento. E também construção de autoridade. Perfeito? Então ele já menciona algumas coisas importantes para você poder ganhar mais. Primeiro que ele fala, sair da linha de produção. Ou seja, aquele negócio de ser mecânico, né? Fazer a mesma coisa ao mesmo tempo e entrar na zona de conforto. Você precisa de sair desse espiral aí da linha de produção. Tá? Por quê? Porque às vezes você ser esforçado não basta. Então você vai ter que fazer o quê? Né? Inovar. Tá aqui a palavra que ele menciona lá. Inovar. Fazer algo diferente dos outros para se destacar. Se destacando, a sua probabilidade de ganhar mais aumenta. Perfeito?
E ele diz também o seguinte, que além de inovar, você vai ter que agregar valor. Ou seja, você tem que trazer resultado, inclusive financeiro, né, para a empresa. Com isso você vai ser, vamos dizer assim, melhor visto e a tendência é que seu salário seja aumentado. Perfeito? Outra forma que ele fala é você ter mais de uma fonte de renda, né? Aqui você ampliar a fonte de renda, não ter uma fonte de renda somente. Pode ter fonte de renda com aluguéis, investimentos, direitos autorais e outras coisas mais. Fazer renda extra também é muito importante, tá? A outra forma é a questão do empreender, né? Empreendedorismo. Não, aí você, né, tem que ter as habilidades para isso, né? Então, que se você tiver alguma habilidade que você possa ensinar aos outros, alguma coisa que você domina, né? Você pode ensinar isso aos outros e captar recursos financeiros por conta disso. Perfeito? Então, é uma maneira de você ganhar mais também. E o Tiago, ele no final, né, do livro aqui, ele cita alguns aprendizados, tá? Para todos vocês, que eu queria passar aqui. Ele fala o seguinte, que a maioria das pessoas, né, vai querer o caminho mais fácil ali, né? Zona de conforto, caminho mais fácil. E de repente esse pode não ser o caminho, né? Pode ser que a oportunidade, né, ela vem disfarçada, mas num caminho mais difícil. Aí você precisa ter resiliência e resistência. Que a tendência é que você consiga superar e aí galgar mais os seus objetivos e ganhar mais, tá? Outra coisa que ele fala, trabalho para aprender, não só para ganhar dinheiro, mas se você estiver num trabalho, procure aprender o máximo possível. Por quê? Com mais conhecimento, você tende a ter mais empregabilidade e a chance maior de aumentar o salário. Outra coisa que ele fala, escalar, mostrar o seu trabalho para um maior número de pessoas. Isso também vai fazer com que você possa também aumentar os seus ganhos. Outra coisa que ele processos, instruções, padrões, né? Não seja organizado na sua atividade, né? A sua atividade profissional, né? Tenha posicionamento também. Ele também fala que um aprendizado grande é você procurar o hábito da leitura. Por quê? Quando você procura esse hábito, você lê mais, você adquire mais conhecimento. Então você consegue se posicionar melhor, né, no mundo corporativo. Acreditar nas pessoas, e ele fecha com a questão de mente mestre e ambiente de trabalho. O que ele fala da mente mestre? Que, vamos dizer, se você conseguir boas parcerias, bons sócios, a tendência é que você evolua mais rápido. Essa é uma questão que ele traz no livro, né? Que 2 ou 3 pessoas pensando, né? Você cria ali mais, como se criasse uma mente, 2 pessoas criam uma mente invisível, uma terceira mente. E aí você teria também mais chance de prosperar, tá bom? Pessoal, basicamente é isso aqui do livro. Espero que tenha gostado do vídeo, tenha agregado valor para vocês, tá? Se gostou, deixe seu like, compartilhe com os amigos, toque no sino. Nos encontramos numa próxima aula. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.